Tudo bem, pessoal? Bem-vindos de volta. Este é o 7º episódio do ICT Mentorship, no YouTube, em 2022. Esta palestra vai lidar com o viés diário e as dificuldades de consolidação. Ok, pessoal. Estamos analisando o gráfico diário do Nasdaq. E se você está de olho na visão de negociações sob o Nasdaq, seleção. Dessa forma, é um contato contínuo. Faz todas as velas ficarem bonitas e nítidas e você não vê nenhum ponto. Então, logo de cara, se você está olhando para isso, você deve ver essa corrida preço retirando a liquidez do lado da compra, mostrando esses topos relativamente iguais aqui. Correu acima dele, depois quebrou abaixo de um ponto baixo. Criado o quê? Todo mundo fez negociações até isso. Agora, para onde vai negociar? Deste baixo a este alto, ponto médio, há uma lacuna bem ali, e você tem um antigo baixo. Então aqui, mire aqui, ou aqui, e isso o executa. Agora, isso é importante. Obviamente, parece que, você sabe, você está selecionando cuidadosamente em um pacote de movimentos antigos. Ok, é assim que se aprende, mas pense no que aconteceu no gráfico diário. Negociamos abaixo deste baixo. Nós retiramos a liquidez de venda do mercado. Com isso, é provável que retorne para o intervalo. Qual é o intervalo? Deixa alto a esse baixo, mas olhe mais de perto. Veja como temos essa corrida energética legal, descendo as velas de fechamento. Temos aqui 1, 2, 3, 4, muito movimento aqui. Então eu estou olhando para este alto e este baixo. E estou tentando obter uma faixa para onde estamos no momento. Então, uma vez que a torre de celular foi retirada daqui, é provável que retorne para dentro do intervalo deste alto e deste baixo. Vimos ele voltar todo o caminho para cima. Ele foi para um mercado premium, que está acima do equilíbrio aqui. Então descemos para um desconto, rebatemos do ponto baixo antigo aqui. Então, consolidamos em torno do equilíbrio agora. Quando você tem essa condição, pode tornar muito difícil obter uma leitura real sobre o viés. Ok. Então tem vezes que até mesmo eu, como TIC, não tenho uma leitura clara sobre o que é. Estou procurando, então, eu tenho que exigir mais ação de preço e mais informações. Ou então, como gosto de chamar, baseado no que o mercado vai fazer, logo após a abertura do negócio, às 9h30 da manhã. Nova York, tempo. Para a divulgação da minha própria associação paga, eu mencionei a eles que sentia que essa era uma área provável, onde eles poderiam provavelmente levá-la lá para baixo e varrer essa área. Se vai cair mais ou não, é irrelevante. Mas de onde estávamos aqui até aqui? Era esse tipo de movimento que eu esperava na noite passada, na negociação de terça-feira. Ok. Então terça-feira é 8 de fevereiro de 2022. Entrando no mercado, eu estava esperando algo que seria de baixa. Isso vai ser útil para nós quando olhamos para gráficos de menor tempo, porque vou mostrar o que tive que enfrentar aprendendo e como eu tive que superar isso. E isso é algo que, se você estiver usando esses conceitos e praticar com sua conta demo, você vai ter essas mesmas e você conseguiu. Encontre uma maneira de superá-los e vou apenas sugerir isso para você aqui. Mas antes de irmos para os tempos menores, quero ensinar sobre viés, ok? Então se você tem essa configuração em um gráfico diário, a estrutura do mercado tem uma mudança para baixo, nós negociamos para cima em uma lacuna de valor justo, até chegarmos aqui e aqui. A cada dia, espero preços mais baixos, então minha tendência é baixista. Agora, nem todo dia será um fechamento de candle negativo, mas eu vou caçar ação do preço intradiária com isso em mente. Se eu vou entrar comprado, seria contra a tendência dessa visão. Minha alavancagem será reduzida. Então, vamos assumir por um momento que a conta com a qual eu estava negociando. Isso me permitiria negociar 10 contratos. 10 contratos seriam o máximo que eu poderia negociar. Então, se eu estiver negociando com uma tendência que seria baixista durante a corrida daqui até aqui e aqui, então eu vou procurar aproveitar a alavancagem máxima que eu posso ter em termos percentuais. Como eu gosto de 3,5%. Não estou dizendo para usar 3,5%. Você deveria arriscar menos de 1%. Cerca de 0,5% ou 0,25%. Porque se você não sabe o que está fazendo, não há razão para estar investindo. Níveis mais altos de risco por trás de uma movimentação se você não sabe o que está fazendo. Isso vai criar pensamentos tóxicos, maus hábitos, e você vai ter medo de agir com base nos resultados que está obtendo.
Então você quer ser indiferente aos resultados. E isso, no início, é importante ao ter uma conta demo, usando uma alavancagem muito, muito baixa, se não desalavancando. E eu vou falar um pouco sobre isso quando entrarmos na gestão de dinheiro, mas não é esse o assunto. Então, dessa alta até aquela baixa, todos os dias entro, esperando provavelmente configurar um cenário de venda onde eu possa ficar vendido. E com sorte, recomprar por um preço mais baixo. Conte quantos dias de alta ou velas verdes existem desde este pico e este pico até aquele fundo. Realmente importante. Então, a entrega pelos algoritmos está sendo processada. Isso significa que o preço está se expandindo e indo direcionalmente de um só lado. Quando isso acontece, vai haver momentos em que você tem uma vela de fechamento positivo. Pode ser um dia em que você tentou operar vendido e talvez tenha perdido. Ok, sem problema. A mesma coisa indo para o próximo dia, procurando por vendas. No próximo dia, a mesma coisa. A mesma coisa. E então aqui. Ele abre e opera abaixo da mínima. Tem um grande movimento de expansão. E depois volta acima. E é isso. Ela fecha ali. Perto da máxima do dia ou no meio do corpo. Esta área aqui. Há muito disso. Velas próximas durante aquele viés pessimista. Não. Você precisa superar a preocupação de estar certo todas as vezes. Você também precisa deixar de lado a ideia de perfeição, porque não vai ser perfeito. Você não vai entrar perfeitamente, não vai sair perfeitamente, não vai ter a quantidade perfeita de contratos. Você não vai ter... Você precisa do perfeito. Em outras palavras, você pode estar negociando o Nasdaq e o mini S&P tem uma corrida um pouco melhor e entrega um pouco mais, altamente improvável, mas ao contrário, você entende o que eu estou dizendo. Então, você sempre vai encontrar razões para estar errado. Aceite a imperfeição. Aceite a ideia de que você não precisa saber de tudo. Não precisa estar certo. Estar certo não é sinônimo de ser lucrativo. Um fator muito importante aí, então, com viés, em resumo, você está olhando para o seu gráfico diário para entender para onde é provável que vai no próximo ano. Onde o preço vai se posicionar. Vai subir para um pico anterior ou vai descer para um vale anterior? E até que atinja esse alto ou baixa, você mantém essa tendência, ok? Então é uma maneira rápida e prática de interpretar a ação do preço para a tendência diária. Mas as pessoas que eu ensinei que são desligam para mim todos os dias. Realmente, o que elas estão tentando dizer isso é exatamente o que elas querem dizer, mas eles não conseguem articular ou simplesmente não querem ser honestos sobre isso. O que eles querem é me dizer como alcançar o pico do dia quando o mercado está em baixa e como sair na baixa. E consiga todo o movimento e nunca tenha um prejuízo. E evite quando for um dia que vá contra mim, onde eu me sinta desconfortável. Isso pode parecer extremo. E talvez alguns de vocês tenham problemas com preconceitos diários. Ou pensando consigo mesmo, isso não sou eu. Eu só quero saber quando vai subir, quando vai descer. Estou dizendo, se você simplificar, é isso que você está tentando fazer. Você está tentando exigir que eu te dê uma bala mágica que vai te dar o ápice absoluto e o fundo do poço nos dias de alta e baixa. É assim você negocia perfeitamente. Eu não negocio perfeitamente. Ninguém negocia perfeitamente. Então você precisa abraçar a área cinzenta no mercado. Essa área cinzenta é onde as coisas nem sempre são tão claras. Mas por causa da experiência que você teve no passado, vendo as coisas se desenrolarem como esperamos, se você foi treinado. Se fizer direito, não tem o que temer. Mesmo que faça errado e tenha uma reação ou resultado adverso ao fazer uma negociação. Usando a lógica com que você está treinando, não há motivo para ter medo porque ou dois, ou talvez uma pequena sequência de negociações perdidas de forma alguma diminuem a eficácia de um modelo, se for baseado em lógica sólida. Então, você vai utilizar o gráfico diário para determinar se a próxima vela será provavelmente de alta ou de baixa. Entre este alto aqui e o ponto médio deste baixo para alto, estou esperando por velas de fechamento para baixo. Isso indicaria uma tendência de baixa. Isso não significa que eu não possa fazer uma entrada longa. Apenas significa que se eu fizer uma entrada longa intradiária, vou fazer com muito menos alavancagem.
E se eu vejo uma configuração que é baixista, eu vou usar, ou considerar usar, não sempre, mas eu vou considerar usar meu risco máximo, que é 4,5%. Mas eu gosto de ver negociações com as quais me sinto confortável, com 3,5%. E até chegarmos a esse ponto baixo e abaixo dele, isso significa que é provável que haja uma reversão ou consolidação. E nós temos um retrocesso de volta. Então, uma vez que começa a fazer isso e está pairando perto do equilíbrio, fica muito difícil, mesmo para mim, determinar uma tendência. Então, o que isso significa? Sem negociações? Não. Significa apenas que você deve confiar nos gráficos intradiários de menor duração e simplesmente procurar por postos de liquidez. Então, você vai negociar volatilidade intradiária, ultrapassando os picos antigos, superando os pontos mais baixos antigos, sendo muito mais ágil e como um ataque cirúrgico. Você pega as suas alavancas ou os pontos que está tentando extrair do mercado e então corre. Você não tenta prolongar sua estadia. Então vamos para um intervalo de tempo menor. Certo. Então temos o intervalo de 15 minutos e temos nossas miras aqui às 8h30 da manhã. As miras são a linha vertical que indica o momento em que começamos a olhar para a esquerda. Certo. Bem aqui, vire à esquerda. Vemos que este é o nosso primeiro ponto baixo. Então nós marcamos isso. E bem aqui. Primeiro à esquerda está aqui. Não queremos usar isso sozinho porque está dentro desta vela. Então eu quero usar o extremo. Onde vai estar a liquidez? Vai estar acima disto? Ou vai estar acima daquilo? Vai estar acima disto. Ok, por quê? Por que não aquele? E por que esta aqui? Continue olhando para a esquerda. O que você vê aqui? Viu isso? Estes são pontos altos relativamente iguais. O que os traders de varejo veem nisso? Resistência. Então eles veem isso subindo até aqui, parando e descendo. Veem isso subindo até aqui e falhando em subir mais. Agora eles pensam que este é um nível de resistência muito forte e ele caiu. Olha só. Depois o mercado mostrou como esse nível é uma resistência real ao atravessá-lo. Mas este seria o primeiro alvo a alcançar. E se você quiser usar um termo mais longo durante o dia, o alvo estaria de volta aqui. Porque à esquerda deste aqui está este aqui, que essencialmente é o mesmo. Então temos este aqui, certo? Então, obviamente, com o benefício da retrospecção, você pode ver que negociamos abaixo desse mínimo. Então nós revertemos e começamos a subir. Nós superamos essa alta aqui, na qual eu negociei isso. Eu não segurei por isso. Agora, a pergunta é por que você não segurou por aquilo, certo? Bem, se você observar o intervalo deste ponto alto até o ponto baixo aqui, em torno do ponto médio está logo acima desse alto, certo? E temos esse pequeno desequilíbrio bem ali. Então, o que estou te ensinando nesta mentoria? Estou procurando pelo ponto médio e algum tipo de liquidez. É isso aí sobre isso, beleza? Então, nós negociamos abaixo. Fui naquela vela, vou te mostrar numa conta ao vivo. Confia em mim. Só me escute. Ethereum. E bem aqui em cima eu saí. Quando essa câmera aqui, eu saí naquela alta, agora eu poderia ter segurado. Mas para fazer isso seria pintar o quadro. Imagina que você consegue fazer isso. E faça esses tipos de negócios o tempo todo. Quando a realidade é que você vai precisar de muito mais tempo para se desenvolver do que provavelmente pensa que vai precisar. Uma das coisas que acontece quando tenho alunos sob minha orientação é que eles foram enganados ao ouvir pessoas falando sobre o lado esquerdo do gráfico o tempo todo. E eles não conseguem executar do lado direito útil no início. Mas se é só isso que sempre acontece, e se seu educador não consegue operar na margem direita difícil do gráfico, meio que te faz sentir ou uma falsa sensação de segurança, ou uma falsa sensação de confiança, que rapidamente se evapora quando você opera com uma conta real. Ou gera paralisia por análise. E tenho um grande grupo de alunos que se enquadram em uma dessas categorias. Eles têm utilizado algo mais conceito ou abordagem, ou eles chamam isso SMC, conceitos do dinheiro esperto. E eles pensarão consigo mesmos que, sabe, isso é o que terá que acontecer no gráfico.
não é porque lhes falta narrativa. Então, uma das coisas que ensino, essa orientação em minha orientação paga, é como ver o mercado sob uma perspectiva narrativa. Qual é a lógica? Por que o mercado deveria agir como está agindo? Não basta ver como um mínimo é ultrapassado esperando que suba, ou um máximo ultrapassado esperando que desça. Precisa haver um contexto maior por trás disso. E foi isso que eu te mostrei no começo do vídeo. Agora, no gráfico de 2 minutos. Por que o gráfico de 2 minutos? Bem, isso fica para a sua lição de casa. Você passa pelo gráfico de 5 minutos, de 4 minutos, de 3 minutos, de 2 minutos e de 1 minuto. Vou usar o gráfico de 2 minutos, porque foi o que usei hoje para a minha própria análise. Ok, então você pode ver como tivemos a antiga baixa aqui. Nós negociamos abaixo dele. E este 1004, estou realmente destacando aquela vela ali. A razão pela qual estou usando essa vela é baixa. E capturando a tela aqui, o que eu quero que você veja é o preço baixo das velas. Ok, então é aí que sua parada teria que estar logo abaixo disso. Talvez uma marcação. Ao entrar longo aqui, com base na lógica que vou começar a explicar aqui. O mercado negocia abaixo do antigo baixo, negocia abaixo dele, sobe acima, mas já negocia acima deste alto de curto prazo. Não. Depois ele desce mais uma vez abaixo da antiga mínima, mas não abaixo desta mínima aqui. Então vira e sobe. O que eu vi nesse gráfico, isso me permitiu alongar aqui. O que eu disse? Eu não vi nada neste gráfico em particular. Vi no S&P. Antes de deixar este gráfico, quero que pense como aquele pico estava por volta de 14.620 e era essa câmera aqui. Eu saí daquela ali. Depois teve uma pequena retração e então subiu, pressionando para a alta de longo prazo definitiva, varrendo o lado da compra. Vamos dar uma olhada no S&P, situação parecida aqui. Oi, esse é o melhor cenário possível para o dia. Este pico aqui é onde eu poderia alcançar para 830. Estamos bem aqui. Qual é o ponto de esperar fazer acima disso? Não muito. Queremos ver algum tipo de prolongamento, então o mercado sim subiu acima daquela alta de curto prazo e depois caiu abaixo daquela baixa. Sim, mas veja o que acontece. Ela negocia abaixo, volta para cima e olha toda a volatilidade e desordem dentro desta área aqui. Então o mercado começa a se recuperar. Então a demanda por liquidez vai estar aqui. Ultrapassou o lado de venda aqui. Então vamos olhar dentro desta ação de preço e ver se há algum detalhe que levaria a... Eu vou dar de cara com isso. Nós vamos chamar isso de nível 4.495, certo? Então, o gráfico de 2 minutos era isso que eu estava usando. O mercado opera abaixo da mínima antiga, como podemos ver aqui. Peço desculpas pela captura de tela. Gostaria de ter tido essas coisas, mas você pode olhar o gráfico de 2 minutos no TradingView e vai ver isso um pouco mais claro. Peço desculpas. Esta vela baixa agora é alta, depois temos uma vela para cima, a próxima vela é baixa. Aí está o seu gap de valor justo. É assim que se corre aqui. Então, temos baixa de deslocamento e alta de deslocamento. A estrutura de mercado está mudando para alta? Sim, está valorizando. Adoro isso. Então você procura pelo intervalo de valor justo. Tem algum aqui? Não. E aqui? Não. E aqui? Agora está mais próximo, mas não se move por aqui. Mas temos isso. Então negociamos descendo até aqui a 1036. Aquela vela se forma. Isso é uma compra no S&P. Agora, compare isso com a lacuna de valor sobressalente no S&P. Negociamos abaixo da baixa anterior, eliminamos o lado de venda, temos uma mudança na estrutura de mercado no S&P. Essas médias tendem a se mover juntas, então isso significa que eles geralmente se movem na mesma direção. Então, estou olhando para o Dow, mesmo que você não me veja negociando, estou de olho nele, também estou de olho no S&P, mesmo preferindo o Nasdaq, porque sua volatilidade e movimento são maiores que o S&P. Outros traders podem temer a volatilidade e dizer, eu não quero negociar isso, é rápido demais para mim, eu estou adorando isso porque sei como negociar, posso trabalhar com essa volatilidade, porque eu sei o que estou procurando, eu conheço as assinaturas que o algoritmo vai emitir, até eu conseguir essas assinaturas. Eu tenho que esperar ou colocar líderes no mercado, é o que vou mostrar a você quando eu mostrar os resultados da minha conta ao vivo hoje. Mas, às 10 horas e 36 minutos, vamos voltar. Com a Nasdaq, não vemos nenhuma lacuna de valor justo ali, não é? Não. Mas começamos a ver o Nasdaq definindo tendências.
Então, eu entrei comprido bem perto desse bloco de ordens. Entrei a 14.505 dólares. E isso está dentro deste bloco de ordem. Então, estou negociando perto disso. Agora, prometi que não iria ensinar muito sobre blocos de ordem neste mentorado. E alguns de vocês têm deixado comentários. Ah, não estou mais nisso porque você não está ensinando blocos de ordem. Ok, vá assistir outra coisa. Vou ensinar do jeito que eu quero ensinar, certo? Funciona e você precisa se acostumar com a maneira como ensino. Ou não assista, certo? Não quero ser rude, mas eu não estou aceitando sugestões sobre como ensinar você. Então, se estamos esperando que um gap de valor justo seja um ponto de lançamento. Para o S&P e esses mercados, geralmente se movem juntos. Eu não preciso do número que você conseguiu no Nasdaq, porque estou usando o S&P como meu indicador. Surpresa? O que eu acabei de dizer? A palavra que não deve ser pronunciada. Indicadores. Pois é, mesmo que eu não os tenha espalhados pelos meus gráficos como grafite. Você pode ver as velas nos meus gráficos. Você pode ver a lógica. Você pode ver como os mercados correm por liquidez. Não há nada escondendo ou mascarando o preço. Você pode ver. Tá claro? Claro. Você precisa disso. Você precisa ser capaz de ler a história do preço e não a história dos indicadores. Então, a lógica é esse ponto baixo do S&P aqui estava sendo negociado para baixo em um antigo intervalo de valor justo, aqui na oscilação de preço. Mas não há intervalo de valor justo no Nasdaq. Viu isso? Agora, vamos voltar para o S&P. Até minha própria assinatura está aprendendo algo esta noite. Eu deveria ter cobrado por esta. OI e GICT. Lacuna de valor justo, negocie para baixo, até lá. Isso é uma compra para o S&P, mas não quero negociar o S&P. Então, vou usar o tempo dessa vela para minha entrada longa no Nasdaq. Negociando o que não está no gráfico. Dica, dica, cutucada, cutucada. Então, o mercado sobe e negocia naquela alta de curto prazo que foi vista. Vamos voltar. Bem aqui. Então, novamente, apenas fazendo uma estimativa por volta de 4.496, 4.494. Vamos apenas chamar isso de 96, 44, 96. Isso seria bem aqui. Pum. Acerta, varre, acumula mais um pouco e depois dispara ainda mais alto, superando aquele antigo recorde de longo prazo. Certo. O que me deu a confiança de que isso estava mudando aqui? Pois bem, vamos dar uma olhada nas três médias juntas. Se você observar como o mercado está negociando, embaixo aqui no Dow, este gráfico superior é dos futuros do Dow. Os futuros da Nasdaq estão no meio e o S&P está na parte inferior aqui. Então é o Dow. Nasdaq, S&P. Durante essa queda do Nasdaq e do S&P, olhe o que o Dow está fazendo. Não, vou ficar de fora dessa, rapazes. Ele não está disposto a fazer aquele mínimo mais baixo, onde o Nasdaq fez. S&P fez. Quando você vê isso ali, e aqui está uma coisa importante que você já esperava, você não está procurando isso. Isso é o que alguns dos meus alunos, quando entram na minha mentoria, veem esse padrão e pensam, ah, está divergindo, então isso significa que vai nessa direção. Não, isso confirma uma ideia que você já tinha estabelecido antes de o preço fazer o que está fazendo em tempo real. O que isso significa? Que você já está procurando por um motivo para subir, então isso significa que você está olhando para um fundo antigo. Ele negocia abaixo do antigo. Bem, ok, ele negocia. Tivemos uma mudança na estrutura de mercado que é otimista, sim, vimos isso no S&P, mas não vimos no Nasdaq. Não havia evidência alguma na Nasdaq esta manhã com o que estou te ensinando, mas havia. Ouça, foi assim. No S&P. E não, eu não negocio o Dow, mas eu uso como um indicador, não está espalhado por todo o meu gráfico. Estou me referindo porque tenho vários monitores. Estou olhando para minhas telas, tenho uma tela que mostra gráficos assim. Então, estou olhando para a relação das três médias empilhadas uma sobre a outra. E se eu estou olhando para um período de tempo e uma área na ação do preço que talvez esteja em acumulação para posições longas. É isso que estou procurando. Estou procurando essa pequena impressão digital do algoritmo. Isso indica que o Dow não está disposto a ir abaixo daquele mínimo, que dá pistas sobre indivíduos que estão procurando falhas na correlação, certo? Correlação seria eles estarem se movendo para baixo. Aqui, aqui e aqui, mas essa correlação,
onde eles se movem juntos, quebra aqui em um momento muito importante. Quando o Nasdaq e o S&P estão negociando abaixo do seu fundo antigo. Eu recebo essa pergunta o tempo todo em CT. Como você sabe, vai ser uma falsa quebra abaixo de uma baixa antiga e subir mais alto, ou uma falsa quebra acima de uma alta antiga e descer, o que eu chamo agora de traje de tartaruga. Isso não é o mesmo padrão que isso é ensinado no livro de Linda Haskell e Larry Conner, Inteligência de Rua, que é, na verdade, um excelente livro. Eu tenho minha própria interpretação disso, que é muito fácil. É simples. Não é que, sabe, eu não vou te ensinar um padrão. Vai comprar o livro e você apoia na oferta. Mas a ideia é que eu estou procurando por altas acima dos picos antigos para estabelecer uma posição de venda. Se eu tiver o oposto dessa condição aqui, onde talvez o Dow não tenha atingido um pico mais alto, onde o S&P e o Nasdaq atingiram um pico mais alto. Por si só, isso não significa nada. Muitos estudantes, ao longo dos anos, simplesmente entraram lá e disseram: "Oh, isso é mágico, vou fazer só isso." E eu, sem querer, fiz a mesma coisa quando comecei a observar. Eu pensei, bom, não preciso fazer mais nada. É só procurar isso. E não deu certo. Bem, tudo bem, eu estourei uma lata. Sim, não tenho vergonha de dizer que nos anos 90 eu quebrei contas fazendo exatamente isso aqui, e apenas procurando essas divergências. Então, eu aprendi mais tarde que eu tenho que ter algum tipo de narrativa a respeito, porque isso até se formaria. E para ser honesto com você, eu pessoalmente não preciso ver isso, porque sei o que estou procurando. Eu já sei que isso vai criar essa divergência. Às vezes que estou tentando comprar, mas como um estudante em desenvolvimento, você pode não ter essa experiência. E não há nada de errado com isso. E você pode ter. Esse parente está negociando há mais tempo que eu. Talvez você esteja negociando há 31 anos, sabe? Não tem nada de errado nisso. Talvez você também não precisa disso, mas para um estudante em desenvolvimento, alguém que não tem afinidade por ler a ação do preço cru e não usar indicadores, esses são os melhores indicadores que você vai encontrar. Você não precisa de médias móveis. Você não precisa de estocástico. Não precisa de Fibonacci. Não precisa de nada disso. Você não precisa. A única razão pela qual eu estou mostrando um Fibonacci é para te mostrar onde está o ponto médio. Você notou isso? Nós nem sequer falamos sobre entrada de comércio ótima, nada disso. Eu simplifiquei isso ao máximo. E é lindo, não é? É fácil. É tão simples, tem que ser fácil o suficiente para minha filha fazer. Porque se você não consegue fazer isso, eu não tenho nada para ela. Mas mesmo assim, quero que você pense sobre como esse padrão confirma o acúmulo de posições longas. Deixe-me corrigir aqueles de vocês que vão pegar essa informação e sair por aí criando seus próprios vídeos, ou seus próprios pequenos cursos, ou seus próprios mentorias, certo? Porque se você não fizer isso direito, vai machucar as pessoas que estão ouvindo você. E eu simplesmente não quero que elas se machuquem por causa da sua falta de compreensão do que está acontecendo. O Dow não está caindo porque os compradores estão entrando. Não é isso que está acontecendo aqui. É isso que autores, escritores de livros e pessoas que realmente não negociam, programam em algoritmos vão fazer você acreditar. Isso é uma indisposição para entregar esse mínimo. Isso é uma macro. Uma macro é algo dentro de um algoritmo que impede ou possibilita a entrega. Entrega de qual preço? Então, o Dow se recusar a cair mais aqui, certo? Por si só não significa nada. Isso aconteceu ao mesmo tempo que o Nasdaq caiu? Sim. Ao mesmo tempo, o S&P caiu mais do que aquele baixo? Sim. Ok, então, vamos voltar. Aqui está aquele velho mínimo, antes das 8h30. Lembre-se, os algoritmos funcionam com base em tempo e preço, não preço e tempo. Os vendedores multiníveis, o baixo... Esse é o preço. Sim, mas você tem que se referir ao tempo primeiro. Qual é o fator importante do tempo 830 bom para a esquerda? Qual que é o primeiro baixo bem ali bom? Então, a liquidez abaixo daquilo. Se negociar abaixo disso aqui, então espere. Recebemos um sinal que nos permite buscar o que estou ensinando nesta mentoria. Lá está o ponto alto. Ele quebra ali. Agora a estrutura do mercado mudou para alta. Olhe para trás, nessa perna de preço. Aí está o seu intervalo de valor justo. Ah, mas e se descer até lá e continuar caindo? É para isso que serve o seu stop. Lembre-se do que é que eu disse anteriormente no vídeo. Alguns de vocês são tão novo, certo? Sua infância como especulador e trader está atrapalhando a lógica sensata porque você pensa que existe uma maneira de negociar e nunca ter prejuízo. Existe
um caminho para você, de alguma forma, e isso está longe de ser verdade, que você poderia entrar no mercado e seu stop nunca precisaria ser colocado porque você está certo, porque o que você está dizendo é, eu tenho medo de estar errado. É uma barreira psicológica que você precisa superar. Porque vou mostrar minha conta ao vivo e lá vai ter alguns números negativos. Às vezes, aqueles números negativos são um prêmio, pagamentos para eu obter mais informações. Certo? E com isso vamos entrar na continuação disso. Tudo bem, então aqui está minha conta ao vivo. E eu fiz algumas operações esta manhã. Cheguei um pouco tarde à minha mesa esta manhã. Não consegui me concentrar. Tinha algumas expectativas. Queria ver descer mais. Eu disse ao meu, eu paguei por mentoria ontem à noite e prefiro uma queda. Conseguimos uma realmente abertura desleixada, que é realmente característico da abertura às 9h30. Muita gente te diz, para não operar a abertura das 9h30, que é assustador. Tem muita volatilidade. Na verdade, eu não me importo, porque, na verdade, estou colocando, às vezes, um pedido para ter uma ideia do que está acontecendo. Imediatamente, se eu apenas te mostrar este gráfico e não te dar o contexto por trás dele, você vai... As pessoas dizendo que vão pegar meu vídeo e vão fazer todo esse comentário de técnico de sofá depois do fato. Nunca foi negociado por eles. Eles não estão operando com uma conta real. Eles estão sempre brincando em contas demo, perdendo em contas demo. Sempre tem algo a dizer sobre todos, mas não fazem nada por si mesmos. Aqui está o contexto, que é importante. Lá nos anos 90, eu aprendi muitas coisas com um comerciante de piso que negociava realmente o S&P no pregão. Eu também obtive mais insights de Larry Williams sobre negociação no S&P e também George Angel. Agora, George Angel tinha um conceito realmente interessante. Quando eu ouvi falar sobre isso pela primeira vez, imediatamente desconsiderei. Eu estava tipo, isso é estúpido. E o que é? Bom, no chão, às vezes, os comerciantes teriam apenas um desentendimento, eles não teriam uma leitura sobre o que o preço está fazendo. Então, o que eles fariam? E não apenas o George, mas todo mundo no pregão, geralmente tentaria fazer isso também. Eles simplesmente iriam lá e comprariam ou vendiam a descoberto um contrato. Vamos ver o que acontece. Agora, para alguém que não sabe o que é negociar, nunca negociou com muita gente, dinheiro, ou acabando de aprender isso, vai ser assim. É estúpido. Se você não sabe o que está fazendo, por que você faria um pedido? Se você quer saber como o mercado provavelmente vai entregar, coloque um pouco de pele na corrida. Você vai sentir melhor o que está acontecendo. Quando você coloca um pedido, não precisa ser um pedido grande. Estou colocando apenas um contrato. Só posso negociar um contrato por causa do patrimônio que tenho na conta. É como $21 mil para fazer um. Agora é aquele contrato. E é justificado por causa da volatilidade. Você pode estar ganhando ou perdendo $5 mil em uma sessão. Então, você sabe, corretores de desconto não são uma salvação. Então, eu fiz um pedido 2 vezes, cheguei tarde à minha mesa, queria me conectar, e a maneira mais certa de fazer isso é simplesmente jogar um contrato lá. Agora, quando eu faço isso, estou tentando ler o que o preço está fazendo em relação àquela ordem. Não estou tentando escolher um ponto ao lançar isso lá. Agora, entendo como alguém que nunca teria tido experiência alguma negociando com dinheiro real, olharia para isso e diria, isso é burro, como alguém que não sabe o que está fazendo. Não, você não tem ideia dos benefícios que isso traz. É como jogar um anzol, água que você nunca pescou. Você testa. Veja, não estou recebendo nenhuma mordida aqui. Se eu lançar um pedido curto ou se eu lançar um pedido longo, estou observando, estou sentindo como o mercado está agindo. Uma vez que o pedido está lá, estou lendo as reações. Não estou olhando para o patrimônio, tá? Não estou tentando sentir uma tensão de cabo de guerra internamente, de ganhar dinheiro, perder dinheiro. Estou vendo como o preço se comporta em torno dessa ordem, se afastando facilmente daquela ordem, ou está se movendo de maneira lenta, ou está completamente indo contra ela. Esse feedback imediato, esse loop de feedback que ele te dá como comerciante, porque você tem algo lá, vale alguma coisa. Você vai ser mais atento ao que o preço está fazendo e ao que você está familiarizado em ler sobre o preço, do que se estivesse apenas observando os gráficos preencherem as velas. Isso é algo verdadeiro quando se trata de aprender com uma conta demo. Essas são as limitações de aprender com uma demo. Porque você pode testar as águas, certo? Jogando um único contrato. E se esse contrato for basicamente, sabe, atropelado, por falta de um termo melhor. Então você sabe que, provavelmente,
seu viés não está alinhado com esse pedido. Então, se eu estiver tentando caçar o grande movimento do dia, vou sacrificar essas pequenas corridas iniciais. Não faço isso o tempo todo. Lembre-se de onde começamos este vídeo. Estamos no meio daquele intervalo no gráfico diário. Então, tecnicamente, pode ir para qualquer lado do intervalo e pegar liquidez. Não sei quando vou dormir à noite. E também quando faço vídeos mais cedo, não sei onde o preço vai estar. Às 9h30 da manhã, horário de Nova York, no dia seguinte. Eu não sei disso. Ninguém sabe, certo? Ninguém vai saber. Então, quando eu monto um plano de negociação ou uma ideia sobre o que eu gostaria de ver, estou apenas procurando isso, a noite anterior. Tudo muda quando chegamos às 8h30, sabe? Uma linha vertical é colocada no gráfico para mostrar a você. Baseado nessas ideias e a relação disso, as informações que estou obtendo com aquele contrato inicial, entrando na abertura às 9h30. Estou conseguindo uma leitura de preço, às vezes. Esses negócios dão certo. São lucrativos. Esse não é o ponto. E às vezes isso cria uma pequena queda na conta. Aquele pequeno rebaixamento, se você considerar isso como uma coisa de habilidade, está perdendo completamente o ponto. Ok, se você pudesse conseguir e aproveitar alguma escrita por George Angel, inevitavelmente você vai ouvi-lo ou lê-lo, sugerindo que ele fez isso. E os comerciantes da Flórida fizeram também. Quando comecei a implementá-lo, e eu fiz isso com Forex também. Às vezes, meus alunos vão te dizer, se estivéssemos todos em um grande estádio, e todos estivéssemos dizendo, levante a mão se eu disse isso, ou se eu não disse aquilo. Todos eles levantariam a mão quando eu dissesse, às vezes faço isso com Forex, só quero saber o que está acontecendo. Preciso de mais informações. E não há feedback melhor do que colocar algo em risco no mercado, porque você não tem nada em risco com uma demonstração. Você pode fazer uma operação em uma demonstração, mas não vai sentir realmente nada com isso. Você só está realmente fazendo uma conexão quando é certo. É errado. É tipo, bem, tanto faz. Eu nunca teria feito essa troca de qualquer forma. Então é importante conhecer o contexto aqui. Com isso de lado, vamos... Então, estou colocando um líder no mercado apenas para ver se consigo uma leitura melhor. Mesmo querendo ver caindo, não tenho tanta certeza. Com todo esse movimento de vai e vem, não sei se quer subir mais para alcançar uma forma superior de liquidez do lado da compra, ou se vai cair mais para aquele baixo. Então eu coloquei duas ordens, e vocês podem vê-las quando eu mostrar o histórico no próximo slide. Mas tudo isso desapareceu, e foi aqui que eu apostei contra e cobri basicamente, depois apostei a favor bem naquela vela ali. E qual foi o meu preço? $14.505,50. Certo, e fechei acima dessa alta. Lembre-se, a alta estava em 14.620. Aqui está, $14.622,75. Então são 117 alças. Não me importo com esses pequenos movimentos sem importância, porque isso é uma vantagem para Intel. Vou fazer um pequeno investimento para entender melhor esses tipos de movimentos aqui. Certo, se eu mostrar a você esses tipos de gráficos ou disponibilizá-los na internet sem nenhum contexto por trás deles, eles seriam zoados o dia todo e se sentiriam inteligentes como se estivessem dizendo algo que significa algo. Eles não têm ideia, eles não têm motivo. Pensar que qualquer coisa que eles estejam dizendo é válida ou verdadeira, mas estou te mostrando a lógica aqui. Ok. Isso não é persistência. Ok. Quando eu estava fazendo testes de latência, ou seja, eu testando o tempo de resposta do feedback de colocando um negócio, quão rápido eu posso colocar ordens, que tipo de derrapagem eu estou tendo, pois tenho um algoritmo. O tempo é importante para mim, porque esta conta não vai ficar em um contrato só. Ela vai crescer para que eu possa fazer mais. Então, preciso saber com que rapidez posso acelerar isso. Ou vai me levar um pouco mais de tempo para construir isso antes de eu poder começar a pressionar mais. Tudo o que estou mostrando nesta conta é baseado em um mini contrato. Não mais que um, é apenas um, devido à alavancagem nas limitações de margem. Isso me impede de fazer isso. Como você pode ver, são $37.823,15. E aqueles negócios que mostrei no gráfico, aqui estão eles. História ou algo do tipo. Alguém estava postando, mostra-nos o histórico. Sabe, não é uma conta ao vivo, a menos que você possa mostrar essa área aqui. Bem, aqui estão os negócios que fiz hoje. Aqui foi a troca inicial.
Tá, você pode olhar para isso e dizer, nossa, eu não faria isso, pagar $750. Então, estou procurando por movimentos significativos de preços. Estou olhando para negociações um pouco mais significativas. Intradia, porque é o modelo que estou ensinando a você. Agora, posso ensinar um estilo de negociação de alta frequência? Isso literalmente vai arrebentar e superar todos esses supostos algoritmos que o YouTube promovendo, e eles não terão esse tipo de operações. Será algo bem limpo, tipo corridas de $500 ou $300 em equidade, e então você entra e sai em um contrato. Então, conforme você constrói isso em 10 contratos, seria fácil para você fazer de $3.000 a $5.000 por dia. Se você pegar os resultados que eu estou mostrando aqui, estes são os resultados das negociações. Estes são os meus 2 líderes. Eu dei o ok e consegui entender melhor o que o preço ia fazer. E fiz a operação aqui. Esta aqui, assim que nos aproximamos do ponto de configuração, por volta de $10.30, $10.36. Novamente, eu estava testando se haveria uma corrida agora. Estou me sacrificando isso e um pouco mais do meu capital inicial para obter essa informação, porque eu sei. Se eu conseguir as informações certas, vou saber se compro. Ok, eu vou comprar e depois vou olhar para o S&P, como te mostrei hoje à noite. O padrão, a configuração. Lembra do que eu te disse no início deste mentoria? Esse padrão se forma todos os dias, mas você tem que procurá-lo. Pode não estar no seu ativo, pode não estar no seu mercado específico, mas existe. Todos esses mercados se movem como barcos na maré alta e maré baixa. Todos os barcos sobem na maré alta. Todos os barcos descem na maré baixa. Então, estou tentando entender isso. O ambiente como um todo. Não apenas meu próprio tipo de ativo. Já que negocio na Nasdaq, não limito minha visão ou análise apenas à Nasdaq. Precisa haver algumas relações intermercados. Ok. E estou combinando mercados que nem estou negociando, como o Dow e o S&P. Mas estou usando o feedback que eles me dão, relações intermercado. Então é isso que te ensinei hoje, relações intermercado e usando os obstáculos de consolidação. Quando há uma consolidação, o que você faz? Bem, é isso que eu faço. Vou jogar um contrato lá para ver o que está acontecendo e vou me acostumar com isso. Isso não me importa. Sobre redução, porque me sinto confortável. Posso entrar e corrigir o prejuízo. No final do ano, você vai ver que todo dia aqui tem queda e eu corrijo. Meu objetivo é não ter dias de perda. Agora, isso não é algo que você deveria ter um objetivo ao sair do portão como um novo estudante. Não estou dizendo que você vai chegar a esse ponto e eu tenho dias de perda. Mas eu não mostro os dias de perda, predominantemente. Se eu tenho um dia de perda aqui e ali, provavelmente foram 2. Desde o início desta conta. Eu consertei o rebaixamento. Eu sabia como fazer isso. Então, quando eu estava fazendo testes de latência e testando a velocidade da TD Ameritrade e como eles podem lidar com minhas posições, quando estou entrando, saindo, estou entendendo a rapidez com que podem me atender. Que tipo de deslizamento estou tendo? Porque quando você começa a fazer muitos contratos, isso vai significar muito mais do que apenas um contrato. Mas um contrato como você pode ver aqui. Quero salvar isso rapidinho e sair do caminho. A categoria de lucros e prejuízos bem ali, aquela pequena aba, está em $13.927. Isso não é muito dinheiro, pessoal. Não é, mas agora é mais de 51%. Em 2 semanas de negociação. 2 semanas. Bem, 2 semanas e hoje é um dia, então 2 semanas e um dia. Então 2 semanas, um dia, 51%. Agora é apenas um contrato. Se eu negociasse com 10 contratos, estaríamos em uma boa grana, certo? Você começaria a prestar mais atenção nisso, certo? $13.000, quase $14.000 não é tanto dinheiro assim. Mas o que acontece se você começar a fazer isso todo mês? Não estou dizendo que você pode ou vai, ou prometendo que vai acontecer. Mas e se acontecer? Você poderia viver disso? Eu só estou perguntando. Coloquei uma enquete na minha aba da comunidade e perguntei a todos que a lessem. 20% ao mês é? O retorno está em uma taxa de retorno respeitável. E se você olhar para os resultados, é predominantemente sim. A resposta foi não, não é o suficiente para mim. Agora, eu sei que tem muitos trolls que, você sabe, gostam de me assistir. Eles vão colocar o que for. Esperava-se uma escolha adversa. A impressão sobre o comércio
é que todos ficam ricos e ninguém perde dinheiro. E todo mundo ganha Lamborghinis nos primeiros 3 meses, e é isso, você sabe, nada de ruim pode acontecer. É só melhorar daqui. E eu nunca fui um mentor assim. Ok, eu tive coisas bem chamativas, mas eu não tento promover essa ideia. Eu ensino que isso vai exigir muito trabalho. Mas o trabalho e as coisas que são reais sobre esta indústria e como você vai ter que entender, como eu estou te ensinando hoje, o que me faz ter clareza, porque às vezes eu não tenho. Não saber é algo que digo periodicamente, e não saber algo não é ignorância, não é ausência de habilidade, é honestidade. E você tem que ser honesto consigo mesmo. E não pode assumir que vai entrar nesses mercados sendo perfeito. Porque a perfeição não é algo que existe no comércio. Não existe. Nunca haverá alguém perfeito. Você está nessa indústria para fazer o quê? Ganhar dinheiro. É isso. Se você está aqui por outro motivo, estou aqui para impressionar meu pai, minha mãe, minha namorada, namorado, marido, qualquer coisa. Professores de educação física antigos. Isso é o motivo errado. Porque você está fazendo as coisas movido por emoções. Quando você está por cima e depois vem o baixo emocional, realmente dói. E você precisa se manter focado em por que você está fazendo isso. Você está fazendo isso para ganhar dinheiro, para melhorar sua situação financeira? Condição. Como eu mencionei antes de começar essa mentoria, acredito que tempos difíceis estão por vir. Você não precisa fazer $14 mil em 2 semanas. E você não precisa disso. Mas se você pagar a parcela do carro do mês, ou se você pagar 50% da sua hipoteca ou aluguel, todo mês, com algo assim. E não estou dizendo ou prometendo que você pode. Mas pense dessa maneira. Deixe evoluir disso. Quando eu era um jovem. E eu disse isso várias vezes nos meus vídeos. E tenho algumas pessoas nisso. Mentoria que estão assistindo, que não gostam quando eu faço esse tipo de desabafo e coisas do tipo. E eu digo, mantenha-se no tema, blá blá blá, chegue ao ponto. Este é o ponto. Se você não está negociando com dinheiro real agora, e de forma consistente, você vai ter essas coisas surgindo no seu próprio pensamento. E elas vão ser barreiras. Quando isso acontecer, você vai querer me mandar um e-mail, tá bom? Ou vai ficar se debatendo, sem saber como lidar com isso. Mas, quando eu comecei, quando eu tinha 20 anos, olhava para o mercado, pensando se eu conseguisse chegar ao ponto de poder economizar $1.000 por mês. Quando eu estiver nos meus 40 anos, não precisarei trabalhar. Agora, obviamente, eu não considerei a inflação e essas coisas, mas $1 milhão aos 40 anos. Isso foi suficiente para me fazer trabalhar e focar em aprender como fazer isso. Contraste isso com o que você vê no YouTube hoje. Siga meu serviço de sinais. Entre para meu mentorado. Eu fiz $60 mil em uma operação. Aqui está a prova. Aqui está o saque. Aqui isso. Aqui aquilo. Isso não é algo sustentável, né? E isso é tão selvagem. Unicórnio que aparece de vez em quando. Você não vê essas pessoas sacando $60 mil consistentemente toda semana. Isso não está acontecendo. Ok. Estou sacando $6 mil por semana consistentemente. Agora, isso não é muito dinheiro, não é, mas estou bastante confiante em dizer que acho que a maioria de vocês, e estou falando de mais de 90%, poderia viver bastante bem com $6 mil por semana. O mercado vai continuar me oferecendo $6 mil? Não sei. Faz tempo que não opero nos índices. Mas eu operei nesses mercados. Há 30 anos, certo? E eu os conhecia. Então, não tenho medo deles. Não tenho medo da volatilidade. Eu adoro isso. Mas se você olhar para a relação de... Olá, pessoal. Negociações negativas me dão inteligência. Elas me dão perspectiva. Porque eu estou tentando entender a próxima oscilação naquele gráfico diário. São todos pequenos investimentos para eu ter uma melhor compreensão disso. Então, você acha que sua conta de negociação nunca vai ter nada disso. Quando essas são para um investidor informado, alguém que é experiente e sabe o que está fazendo, ele vai investir no próprio trading. Pense no que estou dizendo. Se você está investindo em si mesmo, para obter mais informações que não pode coletar, apenas observando a ação do preço. Então, você precisa ter uma sensação mais próxima disso. E você investe e coloca algo no mercado. Agora, há negociações. E eu mencionei isso, que eu não tenho certeza em qual vídeo foi, no mentorado. Mas eu fiz um e estavam perdendo negociações. Eram ideias equivocadas. Eram absolutamente ideias equivocadas. Não todos de um histórico de negociações perdidas. São erros. É por isso que é importante. Porque se você apenas olhar
para os extratos de negociação de alguém. Ou, bem, sim, suas posições e declarações não vão te dar o contexto que seria necessário, como eu poderia olhar para a declaração de alguém e dizer, ok, sim, eles estão ganhando dinheiro, mas na realidade, a menos que eu observe o que eles estão fazendo em um gráfico, eles podem ter sorte. Pode ser apenas sorte. E hoje foi eu investindo em tentar entender o que eu acho que vai acontecer nos próximos dias de dados. E eu vou adicionar algumas trocas onde não importa se estou perdendo. E às vezes, ao fazer isso, são trocas vencedoras. Mas não são para ser operações vencedoras ou perdedoras. É apenas eu tendo uma leitura sobre isso. Agora, quando você faz uma conta micro, não seria tanto dinheiro. E você pode não negociar com esse estilo. Sei que muitos dos meus alunos não fazem isso porque simplesmente não acham que vale a pena. Mas esses mesmos negociantes, que estão na minha lista de tarefas, não estão capturando mais de 100 movimentos de alça nesses índices também. Então é um troca. Ok, o que é que você está tentando fazer? O que você está tentando alcançar? Não estou tentando pegar 10 alavancagens em muitos contratos e fazer pequenos lucros rápidos. Eu sei o que estou procurando nisso. Essa aba aqui, onde diz lucros e perdas, não importa quanto dinheiro eu deposite na conta. O corretor nunca colocará esse dinheiro nessa aba. Então, quando você lê pessoas fazendo comentários na internet, e eu tenho alguns deles no vídeo anterior que mencionei, e mostrei hoje, onde estava mostrando minha conta ao vivo, fazendo o login e todo o show. Eles disseram que estou adicionando dinheiro, e isso reflete nas adições. E isso apenas prova que essas pessoas não têm ideia de como é uma conta ao vivo. Elas nunca viram uma na vida. Nenhum corretor jamais faria. Sempre reflita os depósitos nos lucros e perdas. Categoria, isso agora. Acontece. E isso é absolutamente lucros. E em organizações como a CFTC, literalmente viriam atrás de mim ou de qualquer outra pessoa se isso não fosse dinheiro de verdade. Eu estaria quebrando a lei ao dizer que é dinheiro real. Esses são lucros reais ali, tá bom? Essas negociações aqui, eu limpei tudo isso com aquele negócio bem ali. Tá bom, mas eu quero dar algo em que eu penso e acredito. Isso é realista. Minha intenção não é fazer essa conta chegar a $1 milhão, porque não acho que você aprenda com este canal do YouTube. E isso é realista. Alguns de vocês conseguem fazer isso. Bem, o céu não é o limite, ok? Já disse isso muitas vezes. Tenho alunos que se saem muito bem. Tenho alunos que não ganham dinheiro algum. Agora, você pode ser uma exceção. Eu não sei disso. Você pode acreditar. Eu não sei. Ok. Mas as coisas que eu estou ensinando neste canal do YouTube, tenha fé. Isso é o único que estou te mostrando aqui. Não estou dizendo, olha, o que eu posso fazer, então você também pode. Não posso prometer nada. Que você vai obter os mesmos resultados. Na verdade, estou te prometendo que você não terá os mesmos resultados que eu, tá bom? Mas eu tento negociar essa conta com a expectativa de que eu não quero que seja consistentemente várias e várias vezes onde é simplesmente bom demais para ser verdade. Porque eu quero que você consiga ver essas declarações no final do ano e olhar para elas e se referir a elas e dizer, sabe de uma coisa? Há esses momentos no mercado, em certos meses e dias, onde havia queda nesta conta, e isso veio daquele rebaixamento. E veja onde terminou o ano, ou olhe onde terminou cada mês. E isso é tangível, ajuda prática. Quando você se sente em uma maré de azar, ou tem operações perdedoras, e vê alguém que consegue usar a lógica que estou ensinando, e ainda assim corrigir agora, eu consigo corrigir a queda intradia porque sei negociar muito bem. Não estou me gabando, são apenas os fatos. Se eu sei o que estou procurando, qualquer perda que eu tenha, eu posso corrigir a perda intradiária que tive no gráfico. Se olharmos como o mercado pode nos oferecer essas oportunidades, e você pode ver essa negociação aqui. Aquela entrada a $14.505,5 bem ali. $14.622,75. Essa foi a venda, essa foi a saída, aqui estão os custos da comissão, aqui estão as taxas, e aqui está a comissão que a TD Ameritrade retira. E aqui está o retorno dessa única operação. $2.345. Isso cancela todos os líderes que coloquei para ter uma ideia. E eu embolsei $1.100 por um dia, por um curto período de tempo. Eu poderia ter segurado, eu poderia ter feito isso.
usando o que estou ensinando aqui. Mas estou tentando ensinar pelo exemplo para que você não olhe para mim fazer coisas irreais que você não pode fazer imediatamente. Acredito em alguém que dedicou 1 ano para negociar e estudar o que estou fazendo com essa orientação? Pode negociar assim? Eu pessoalmente acredito que sim. Mas isso significa que todos vocês vão fazer isso? Não. Se eu não acreditasse que você poderia fazer, eu não estaria aqui fazendo isso, ok? A lógica está sendo mostrada para você. Eu mostrei nos gráficos como uso o S&P para cronometrar meu comércio no Nasdaq. E aqui estão os reais. História, isso é isso mesmo. Eu tenho que perguntar hoje, mostre isso. Certo. Aqui está. Faça as contas. Some. E, então, adicione ao lucro. E veja o vídeo que postei hoje. E alguns de vocês vão dizer, isso é uma. É algo editado no Photoshop. E porque está no seu PowerPoint. Eu uso PowerPoint porque não preciso me preocupar em esconder meu nome de usuário. Porque se eu esconder isso, então você não pode ver todos os outros detalhes aqui. Acho que é isso que desliga. Então eu quero manter tudo visível. Isso me permite não me preocupar. Mas mesmo assim, quero que você pense em como viés diário não é um viés cotidiano que vai funcionar a seu favor. Alguns dias eu entro. Estou esperando como ontem à noite. Prefiro ver o mercado um pouco mais baixo. E não entregou. Então tive que fazer ajustes. E depois me encontrei do lado certo da variação diária. Saindo de onde eu ensino, entrando em onde eu ensino. Lá está a lógica. É só que essa aí é a prova. Ok. Haverá dias em que tentarei fazer isso e terei um dia de perda. Vai acontecer. Eu não poderei corrigir. Será um dia negativo perdido. Quando isso acontecer, na primeira vez que acontecer, vou mostrar para você. Não estou tentando esconder os dias de perda, mas o traidor em mim, a pessoa que é trick. Eu recuso. Se eu tiver a capacidade, recuso deixar meu dia negativo, permanecer negativo ao final do dia. Agora, você pode ver isso como, você está, sabe? Você não pode aceitar a perda no seu emocional de negociação. Isso é absurdo. Esta é uma pessoa com 3 décadas de experiência. E eu sei como consertar. Então, se você sabe como consertar, você não faria isso. Então, novamente, todo mundo vai ter uma opinião. Todo mundo vai ter um jeito de pensar como precisa ser ensinado. Mas eu faço isso há muito tempo. E não vou mudar meu estilo. Então, a ordem em que estou ensinando, os tópicos sobre os quais estou falando, a maneira como estou mostrando para você nos gráficos, é assim que estou negociando. Estou fazendo as operações baseado nessa lógica. Então assim você pode ver que tenho fé nisso. Você pode não ter fé nisso. Você pode nunca fazer essas trocas. Você pode nunca jamais se esforçar para aprender. Apenas assistindo isso como se fosse uma maratona de séries na Netflix. Ok, isso é legal, mas isso é algo transferível. Eu posso fazer. Vai se repetir. Para responder às suas perguntas, também estou recebendo muitos comentários. E vou encerrar o vídeo aqui. Os algoritmos não vão mudar, porque Tik está ensinando você a navegar com eles. E ponto final. Por que estou negociando esses mercados quando deveria ser o guru do Forex? Bem, se você olhar para 4x está bem quieto, está lateral. Então, eu também vou negociar neste mercado como uma comparação. Eu faço isso há muito mais tempo. Então, Forex, de novo, eu comecei com esses mercados aqui e títulos que, quando chegarmos em maio e junho, provavelmente também negociarei alguns títulos aqui e te direi algo. Dicas sobre como esse mercado funciona um pouco também. Mas espero que você tenha tirado algo disso. Eu estava um pouco disperso, mas eu queria estar relaxado e comunicar. Muitas coisas estavam vindo até mim dessa forma. A seção de comentários. Agradeço todos os seus comentários. Agradeço todo o feedback que vocês estão me dando. Só para vocês saberem, eu sei que alguns de vocês provavelmente estão deixando esses comentários de euforia açucarada, realmente me enchendo de mimos. Adoração. Não estou tentando ignorar esses comentários. Sempre aceito um comentário por vídeo, como forma de dizer, eu gostei do seu comentário, acho que é isso. Um comentário importante que acho que a comunidade apreciaria, não apenas, isso é, sabe, amando o Tik, aprecie tudo isso. Mas saiba que esse tipo de comentário nunca será permitido ser mostrado. Estou segurando todos os comentários para revisão, pois ainda há coisas terríveis sendo ditas para mim, que não são verdadeiras. E não vou dar palco para isso. Para encerrar,
Se alguém aí diz que ele está fazendo operações ao vivo e está ganhando $20.000 por dia, ou o que for, e não está fazendo em um simulador, deixe que mostre fazendo login na conta ao vivo e fazendo assim. Isso. Eu ficaria interessado em ver isso também. Até a próxima vez. Fique seguro